Então, a gente vai agora para algumas fundamentações. Então, o que nós falamos anteriormente é apenas juntar uma informação teórica antiga com as teses espíritas de Allan Kardec e André Luiz. Mas agora, vamos para algumas fundamentações interessantes. Tá bom? Vou começar contando uma história bem interessante. E essa história foi uma fronteira, uma mudança radical no comportamento da comunidade científica e médica com relação a recém-nascidos. Bom, então, o que é que a gente sabe sobre nascimentos prematuros? Então, quando uma criança nasce antes da hora, tá? Se for apenas um mês, ela tem alguns problemas. Se for um pouco mais, o principal problema é que os pulmões são as últimas coisas a se formarem e ela tem pulmões imaturos. Então, ela tem que ficar numa incubadora com controle de temperatura. Por quê? Porque ela tem pulmões muito sensíveis e ela pode fazer quadros de pneumonia. Mas não é só isso. Quando ela nasce prematura, a partir de determinado ponto, o seu sistema imunológico não está totalmente ativo. Lembra? Ela dependia do material que vinha da mãe. Ela saiu antes da sua maturidade total, tá? A sua medula óssea ainda não consegue fazer o serviço na velocidade necessária. Quando a gente está exposto ao ar, nós temos bactérias, nós temos vírus, nós temos uma quantidade enorme de agressões. E se ela não tem a sua medula óssea totalmente ativa, ela produz, mas não na velocidade necessária. É por isso que eles fazem infecções de repetição. Sabendo disso, que você tem um pulmão imaturo e não tem a imunidade adequada, qual seria o tratamento médico apropriado para uma criança prematura que tem baixa imunidade e problemas respiratórios? Ficar num local segregado, com controle de temperatura, com controle de umidade e principalmente não ser exposta a germes de qualquer natureza. Então, ter um ambiente controlado. E era o que se fazia. Esse não é o tratamento que você faz? Então, digamos que você tem uma pessoa que está imunodeprimida, que tem problemas pulmonares, você não coloca ela isolada, em quarentena? Qualquer germe não pode ser um perigo à sua vida? Então, o recém-nascido tinha esse tratamento. Então, antigamente, quando nascia uma criança prematura, ela ficava numa UTI neonatal, numa incubadora. E todo o ambiente era controlado, de maneira que você não podia entrar. Então, você ia visitar o seu bebê nos horários de visita através de um filtro. Então, você entrava e via o bebê. Você não podia pôr a mão no bebê. Por quê? Nossas mãos têm germes. E você é uma pessoa leiga, você não esteriliza. Então o risco para o bebê era muito grande. Então a medicina usava esse procedimento. Bom, quando é que isso mudou? Nos Estados Unidos é muito comum pessoas muito ricas se tornarem mecenas ou patrocinadores. Então alguns patrocinam as artes, outros patrocinam tal. Então é comum eles doarem grandes quantias de dinheiro para pesquisa, para hospitais, para escolas, etc. Então, nos Estados Unidos, uma família tradicional muito rica, tá, que era patrocinadora de um hospital dentro de uma universidade de pesquisa, tá, tinha um novo herdeiro. Tá? Esse novo herdeiro manteve a tradição da família de fazer vultuosas doações. E além de ele manter a tradição, ele também era uma pessoa muito capaz e multiplicou muito a sua fortuna. Então era uma pessoa muito importante e ele doava muito para esse hospital. Ele se consorciou com uma outra herdeira, muito comum. Eles tinham um filho mais velho, quando a jovem ficou grávida pela segunda vez. Então o filho deles já tinha 6 anos. E ela teve alguns problemas anteriores e ela ficou grávida pela segunda vez. E ela já estava em estado um pouco avançado de gravidez quando ela começou a ter vários problemas. Desses problemas, fez com que a criança nascesse muito prematura.
Eles eram muito ricos e patrimônio no hospital, então eles receberam todo o atendimento VIP possível. Mas naquela época, o que acontecia quando o bebê prematuro nascia? Ele era colocado numa aula especial, numa incubadora, e você poderia visitar o seu bebê 2 vezes por dia através de um vidro. E esse era o procedimento. Porém, o bebê era muito prematuro, foi deteriorando, o pulmão era imaturo, ele tinha problema e ela fez um quadro de infecção. E não estava reagindo. E aí eles disseram aos pais, tá? Infelizmente, o bebê não está reagindo ao tratamento. Ele tem deteriorado, os batimentos estão erráticos. É uma questão de tempo. Vocês têm que se preparar. Ela não tem condições de sobrevivência. Nessa altura do momento, eles ficaram arrasados, eles estavam na casa conversando, quando o filho mais velho entra. E eles, minha irmã vai morrer? E eles decidiram, falaram, sim, a sua irmãzinha nasceu. E uma característica interessante, esse irmão amou a nova gravidez. Amou. E ele estava esperando aquele companheiro que iria brincar. Então, desde que ele soube que a mãe estava grávida, ele conversava com o bebê na barriga. Oi! E aí eles descobriram que era uma menina. E ele falou assim, tudo bem você ser menina? E começou a chamar o bebê de oi, raio de sol. Sou eu, seu irmão. E conversava há muito tempo com o bebê na barriga. Quando você sair, eu vou ser seu irmão mais velho, e conversava muito com esse bebê. E ele chegou e ouviu os pais conversando que o bebê ia morrer e não tinha visto, né? Mas foi prematuro, era colocado. Minha irmã vai. Aí eles. Eu quero vê-la então, porque eu não a vi fora da barriga. Eu quero ver e despedir dela. Eles ficaram assim. Lembra, naquela época, você não tinha acesso ao bebê. Imagina então levar uma criança numa UTI neonatal e entrar. E eles resolveram, sim, você vai ver se despedir da sua irmã. E eles foram para o hospital. E chegaram assim, nós queríamos nos despedir da criança, eu e meu filho também. Não, mas não pode, você não disse que ela vai morrer? Que diferença faz? Então nós queremos nos despedir. Então, meu filho quer se despedir. Eles lembram que tinha uma ala isolada especial, ele era um homem muito rico, tudo que tinha lá foi basicamente, e eles, tudo bem. Todos concordaram que o bebê ia morrer, não passaria daquela noite, então eles foram. E era mais ou menos o entardecer, eles chegaram, e eles abriram a porta e eles entraram. Não iam se preocupar mais com a infecção. E ele ia ver o bebê pela primeira vez. Aí ele chegou perto do berçário, o bebê estava ligado com aquele negócio todo, e ele, oi, raio de sol, sou eu, seu irmão. E nessa hora os bicos começaram a tocar, todo mundo veio, o coração da criança começou a reagir. Os batimentos estavam cada vez mais lentos. No momento que ela ouviu, eles começaram a subir. A pressão também. E via todo mundo aquele susto. E os médicos pararam. O que vocês estão? Aí começou a conversar. E os batimentos da criança subiram e estabilizaram a pressão também. Aí assim, saiam e voltem amanhã. No dia seguinte eles voltaram. O bebê, quando ele entrou, oi, raio de sol, voltei. Subiram os batimentos, subiu a pressão e estabilizou. Eu não preciso dizer que eles arrumaram o quarto e começaram a acompanhar, ele ter contato, e a criança sobreviveu. Então ela não passaria daquele dia e ela se recuperou. E nesse momento os pais deram a decisão que todos os investimentos a partir daquele momento seriam no tratamento de crianças prematuras. Então, eles vultuosos criaram uma instituição para pesquisar bolsas de estudos especiais para procedimentos com crianças prematuras. E desses investimentos surgiram algumas coisas que vocês conhecem. Por exemplo, bebês canguru. Lembra? O que é um bebê canguru? É o seguinte, eles descobriram nos estudos que, apesar do risco da infecção, apesar do pulmão imaturo, etc., crianças prematuras que têm contato com a mãe têm mais chances de sobrevivência, estatisticamente. Existe uma explicação científica? Não, ela corre mais risco de infecção, corre mais risco de um monte de coisa, mas o
o contato com a mãe melhora as respostas imunológicas. E olha só, a mãe não transfere nada. Então, o que é que melhora as respostas imunológicas se não é alguma coisa física? Entenderam a pergunta? Bom, se sua imunidade melhorou através do contato físico-afetivo, então é emocional. É um pensamento razoável, não é? Após outros estudos, eles perceberam que crianças, os bebês, reagem à voz da mãe. Reagem aos batimentos, principalmente o cheiro de batimento da mãe, mas reagem muito mais à voz do pai. Então, a voz grave, ela atravessa a barreira placentária, mais eficiência. Então, eles reconhecem o batimento e o cheiro da mãe e a voz do pai. Todos os pais? Não. Aqueles que conversam com o bebê na barriga. Tá? Não só pais. E que os bebês reconhecem a mãe, tudo bem. Você pode dizer que é o cheiro, que é o hormônio, etc. Mas e o pai? Bebês prematuros reconhecem seus pais e às vezes seus avós. E reagem positivamente. Como assim reagem? Porque olha só, medicina é preto e branco. Se há uma reação e não há um contato físico, então é psicológico. Mas peraí, olha o problema. Como é que esses bebês podem ter uma resposta psicológica se o cérebro não está totalmente formado? Lembra? Para você ter emoção, você não tem que ter aquelas redes sinápticas? Esse bebê tem isso? Então como é que ele pode ter uma emoção? Como é que ele pode sentir afeto? Como é que ele pode amar ou reconhecer ou qualquer coisa que seja, se as partes do cérebro responsáveis por fazer isso ainda não estão formadas? Porém, é um fato que isso acontece. Não pode, estatisticamente, está demonstrado que isso acontece. Daí o programa Bebês Cangurus. E crianças, a morbidade diminui quando a criança tem contato com a mãe. Então eles mantêm ela, a pessoa vai para o hospital, entra, tem acesso. A mãe tem que manter ele perto do corpo, tudo, mesmo com risco de infecção, é mais chance de sobrevivência da criança. Não tem uma explicação fisiológica, metabólica, etc. Agora, emocional. A psicologia, por exemplo, hoje admite o que a gente chama de memórias intrauterinas. Não é espiritismo. Então, eles dizem que as pessoas têm memórias intrauterinas. E isso foi demonstrado com inúmeras pesquisas envolvendo o quê? Regressão de memória, terapias cognitivas comportamentais, e que as pessoas têm memórias, emoções e sentimentos dessa época. E que isso pode ser um fator para determinados desequilíbrios psicológicos. E não é espiritismo, tá? Você pode ser ateu de carteirinha, materialista, isso é um fato demonstrado estatisticamente. Porém, a biologia discorda. A psicologia acredita na influência de memórias intrauterinas, de experiências intrauterinas, mas a biologia não concorda. Peraí, como é que você vai ter uma emoção na barriga da sua mãe se as partes do cérebro que permitem você lembrar disso não existem? Você não pode ter uma experiência auditiva, nem visual, nem nada, se a parte correspondente não está funcionando. Para onde está essa memória, então? Então, a psicologia diz que a memória existe e demonstra estatisticamente. A biologia diz que não pode existir, porque onde é que ela está? E aí, quem é que ganha? Nós, que acreditamos que essa memória realmente não está no corpo. Onde está essa memória? E ela pode se manifestar? Pode. Então, quem é que está vendo, ouvindo, percebendo, sabendo tudo? O espírito. E ele pode transferir essas memórias para o corpo? Sim, ele está ligado por uma parte, então a memória faz o quê? Flui. Mas a parte que deveria receber a memória ainda não existe. Mas não tem problema, quando existir, transfere. Porque a memória não está no processo reencarnatório? Tá, tudo bem, beleza. Então, a psicologia admite a memória, a biologia diz que essa memória não pode existir. E cá, ele afirma que não pode, mas ela não existe? Então vai ter que arrumar outra explicação para essa memória existir. Deu para entender? Então, nesse momento, você já tem uma hipótese científica para o estudo do quê? Da vida antes da vida. Foi ou não? Então, nós temos ou não temos indícios científicos disso pode existir? Sim, nós temos. Então, inúmeras outras pesquisas fundamentam isso.
Tá? Então, como o nosso tempo está indo, eu quero deixar para as perguntas. Então, outras histórias semelhantes de pesquisadores demonstrando a influência. Tá? Então, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra o pai falando e a criança. Hoje a gente tem scanner cerebral, né? E quando eu fiz a palestra a primeira vez não tinha essas coisas, mas agora tem, e a criança reage. Então, já se demonstrou que a memória está se manifestando, mas como? Se a memória... Vamos dar um exemplo para vocês entenderem por que a biologia não aceita. Por exemplo, crianças não podem atravessar a rua antes dos 4 anos, porque elas são atropeladas. Por quê? Porque você não ensinou a atravessar a rua? Não é isso. É que, por exemplo, você vai atravessar a rua, você é um adulto, você olha e vê um carro lá no fundo. E aí você calcula, será que dá tempo de eu atravessar isso até o carro chegar aqui? Que cálculo você está fazendo? O carro, a velocidade do carro, então quanto tempo aquele carro chega aqui e quanto tempo eu levo para atravessar. Se você fizer o cálculo correto, você vai ver, vai demorar a chegar aqui, dá tempo. Foi ou não? Super simples. Mas peraí, como é que você calcula isso? Tá? Você fez um cálculo físico? Não. Qualquer pessoa, tá, analfabeto ou não pode fazer isso. Como é que você sabe que o carro está se movendo? Porque ele vai ficando maior, não vai? Então, a velocidade com que ele vai ficando maior, você entende que o quê? Sim, é uma coisa instintiva. Pois é, crianças não conseguem fazer isso. Crianças, até os 4, não conseguem fazer isso. Por quê? Porque a área responsável pelo tempo não está totalmente formada. É uma das últimas. Então, acontece aquela coisa, daqui a 10 minutos. Já é daqui a pouco? Daqui a pouco, gente, não, mas já chegou. Não, eu já disse mesmo, mas já chegou. Ele não consegue diferenciar meia hora de 15 minutos, gente. O que para você é normal, para a criança não. Ela não consegue. Porque a parte que permite esse entendimento não existe. Então, a criança só pode aprender a atravessar a rua vendo o sinal. Ficou essa cor ou não ficou? Olhando, ela não consegue fazer o cálculo. Ela olha e não sabe, dá tempo. Ela não consegue fazer essa distinção. Que 5 minutos dura um tanto de tempo e o tempo maior. Não. Se você quiser falar de tempo para a criança, tem que fazer assim. Olha só. Aí a mamãe vai sair meia hora. Ela não sai. Então, quando o ponteiro grande vier aqui e o outro aqui, a mamãe volta. Então, o que ela faz? Ela olha, não chega. Movimento ela entende, mas passagem do tempo não. Então, falar em meia hora daqui a pouco, não faz sentido. Tá? Então, a criança sofre porque ela não tem noção de tempo. Tá? O tempo para ela é infinito. Entendeu? Então, mamãe nunca mais vai voltar. Para ela, quando ela entra em sofrimento, é eterno. Você está entendendo? Ela não vê, foi menos, foi mais. Ela não tem isso. Por quê? É uma incapacidade neurológica, entendeu? Bom, se a criança não tem isso, até os 4 anos, então como é que um recém-nascido vai reconhecer a voz da mãe e do pai, gente? Que a área da reconhecimento facial não existe. Lembra que essa área é formada posteriormente? Lembra do bebê até ele reconhecer o outro? Peraí, como é que ele vai saber que é o pai dela? Ou que é alguém importante, é alguém que faz diferença? Então, fisicamente, não pode ter a memória. Mas, estatisticamente, tem ou não tem? Então, a psicologia já demonstrou a influência da memória exaustivamente. Tem um monte de experiência, pesquisa demonstrando isso. Mesmo a biologia estudando. Bom, é outra coisa. Sim, mas a memória existe. Não interessa se está dizendo, se não está no corpo, tem que estar em algum lugar, certo? Não está na mãe. Por quê? Porque você não está separado da mãe? Se fosse uma memória genética, você tinha que ter mantendo. Se você não tem contato, vai passar pelo leite? Entendeu que não faz sentido? Então, se a memória existe, mas não está no corpo, então está onde? Tem que estar no lugar extracorpóreo. Ok? Foi? Beleza. Primeira demonstração. Inúmeras outras experiências também demonstram, e dessas brigas variadas, surge o quê? O fortalecimento da tese espírita da memória extracerebral. Lembra? Memória fora do corpo, o estado de quase morte, lembrança disso, daquilo outro, cessou a atividade cerebral, aí, mas eu vi o médico fazer isso, falar aquilo outro. Então vamos juntar todas essas, nós temos vários indícios da resposta da memória extracerebral. Então, o mais forte mantenedor da hipótese da memória extracerebral é a psicologia, com a memória intrauterina, com as emoções do recém-nascido. Que emoção, gente? Né? Recém-nascido não tem emoção, mas por quê? Porque lembra da química? Não tem, como é que vai ter emoção?
mas é um fato que ele teve. O bebê não reagiu à presença da mãe? E por quê? Agora olha só, qualquer pessoa serve? Não, eles fizeram experiência. Então enfermeiras, tem enfermeiras adoráveis que amam o bebê e tudo mais? Sim, cuidadosas, que gostam, pega o bebê, não faz o mesmo efeito que a mãe pegar o bebê. Deu para entender? Então não é enfermeira boazinha, não é uma boa pessoa, é qualquer mão, é a mão da mãe que o bebê reconheceu. Como? Não reconheceu. Então você não pode dizer que não reconheceu, isso é um fato, mas nós também podemos afirmar que tecnicamente é impossível ele reconhecer. Foi ou não? Então, se é impossível fisicamente ele reconhecer, então reconheceu de outra maneira. Essa não é a hipótese mais plausível para explicar isso? Sim, esse você pegar é uma sinuca de bico. A pessoa dizer, tem ou não tem? Tem, mas não pode. Então o que você faz? Não fala sobre isso. Tá bom? Mas tem várias outras perguntas. Vocês podem chegar, ChatGPT, existe algum? Tem. Pesquisa de recém-nascido. Então, toda a mecânica do atendimento do recém-nascido foi alterada em virtude desses experimentos, desses trabalhos, demonstrando a importância da convivência familiar com o recém-nascido, que isso dá sobrevida. Tá bom? Agora, tecnicamente, não tem justificativa. Porque conviver com a família é um risco de infecção, é um risco de todo tipo, que tecnicamente não compensaria. Tá? Então a criança está exposta a mais germes, mais coisas, mas a imunidade dela se fortalece a partir do quê? Da emoção dela. A gente sabe que a emoção afeta a nossa imunidade, certo? Em você como adulto. Então, você está triste, baixo, o estresse, o cortisol, essas coisas todas. Mas todos esses sintomas são atrelados a quê? A química cerebral correspondente. Esse bebê não tem isso. Então, como é que vai ser? Como é que se explica essa emoção? Se a coisa que permite a emoção se manifestar fisicamente não existe. Foi, gente? Então é um indício forte que a hipótese de memória extracerebral pode explicar isso. E não tem uma outra melhor, tá bom? Aí tem o inconsciente de Jung. Então, que ideia? Acho que é mais imaginário, né? Capta assim no ar, mas... Tá bom? Se capta do ar, pode ser do espírito também, né? Ok, então eu vou contar uma história mais prática. Lembra que o tema mecânica da reencarnação afeta a nossa vida prática? O Divaldo está fazendo uma série de conferências falando a respeito da reencarnação do ponto de vista da inimidade espiritual, das famílias espirituais, que é comum. E no final de uma palestra, uma senhora foi conversar com ele e disse: eu gostaria de uma orientação. Pela sua palestra eu entendi que a minha filha é um inimigo do passado. Mas eu queria que o senhor me ajudasse, porque se ela é minha inimiga, eu não sou dela. A minha filha me odeia desde que nasceu. Um ódio profundo. Mas eu não odeio, eu não tenho nenhuma inimizade. Eu a amo profundamente. Então é um inimigo unilateral, porque eu entendi que inimigos, e eu a amo, eu não entendo. E aí ele explicou: como assim, sua filha? Bom, ela nasceu, eu e meu marido queríamos muito filho, foi tudo bem, a nossa família é estável, tranquila, e minha filha nasceu. Depois que ela foi separada de mim, toda vez que eu a pegava, ela gritava, não só chorava, gritava. Qualquer um podia pegar, menos eu. Ela não quis pegar o meu peito, mas ela pegou de outra pessoa. Então, toda vez que eu tentava dar na madeira, ela não aceitava. Ela nunca aceitava o meu colo. Ela reagia violentamente até perder o fôlego. Quando outra pessoa pegava, ela se acalmava. Então, ela nunca foi no meu colo. Ela já está com quase 2 anos, agora, nunca me chamou de mãe. Ela me rejeita profundamente. Ela não permite que eu a pegue no colo. Ela grita, ela chora, ela reage. E ela nunca me chamou de mãe. Ela me chama aquela mulher. E eu sofro muito com isso, eu assisto a palestra, entendi que é reencarnação, o inimigo do passado, mas eu não sou. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ou me explicar por que isso está acontecendo? E ele disse que ia pedir orientação aos amigos espirituais. Então não me tem aqueles roteiros, né? E ela foi acompanhar lá no outro local, e ele chegou e pediu orientação aos amigos espirituais. E aí a coisa ficou estranha. Porque a mentora chegou e disse: não é um problema da reencarnação.
não são inimigos do passado. Na verdade, o problema surgiu hoje, no agora. Mas ele, quando chegou ela e o esposo, vieram o seguinte, perguntar: sim, olha, eu consultei os amigos espirituais e a resposta foi um tanto surpreendente. Eles disseram que não é a reencarnação, que não é um inimigo do passado, que não é um problema que veio do ontem,